E aqui com a gente vai entrar para falar com a gente o doutor Alexandro Fagundes, cardiologista e presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, para falar especificamente do caso do Oscar. Saiu um boletim novo sobre o caso do Oscar na tarde de ontem. Pelo que eu vi por aí, as notícias são as melhores possíveis, num caso importante como o do Oscar. Mas eu estou aqui, doutor Alexandre, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, conversando com a gente, para esclarecer, para tentar elucidar um pouco mais esse caso do Oscar. E acho que a partir do boletim divulgado ontem, que diz o quê e o que significa o que diz, meu caro doutor Alexandre, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Olá, Eduardo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E realmente, pelo que esse boletim nos fala, a notícia é boa porque a causa do desmaio, que a gente chama de síncope, nesse caso aqui, seria um reflexo vasovagal. Está lá colocado uma síncope vasovagal. O que é isso? É uma perda súbita de consciência que pode acontecer em virtude de uma queda de pressão ou de uma diminuição dos batimentos cardíacos que acontece de uma maneira imprevisível, reflexa, com recuperação completa e que não está associado a nenhuma doença grave estrutural ou arritmia no coração. A pessoa que desmaia, a pessoa que tem uma síncope, geralmente, na maioria das vezes, é esse tipo de reflexo que acontece. E apesar desse nome ser diferente, é difícil alguém que nunca tenha testemunhado ou ouvido falar de alguém que teve uma síncope vasovagal. Por exemplo, num casamento, alguém que está lá em pé há muito tempo, desmaia e cai. No laboratório, colhendo um exame de sangue, toma uma agulhada e desmaia. Na fila do banco, alguém que desmaiou. Ou num dia quente, de suor, desidratado. Esse tipo de reflexo ele é muito comum. Responde por mais de 60% dos casos de desmaios. E, obviamente, tem uma conotação muito mais benigna, muito mais tranquila do que aquelas pessoas que estão desmaiando porque o coração está doente, enfraquecido, tem uma arritmia, tem uma sequela, tem alguma coisa que precisa de um tratamento mais específico. Doutor Alexandro, boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde. Esse diagnóstico, posso dizer assim, ele, pelo que o senhor está explicando, ele não impede que o Oscar, com esse evento, pratique esporte, né? Continue a sua carreira. Isso não é nenhum impeditivo. Porque o boletim também fala que ele vai passar por mais outros exames, enfim, para talvez descartar qualquer possibilidade. Mas esse diagnóstico, como o senhor está explicando, não impede que ele continue a carreira dele normalmente, certo? Exatamente. Confirmado esse diagnóstico, a notícia é a melhor possível. E por que tantos exames? Por que a insistência na investigação? Por que a necessidade de seguir adiante com outros procedimentos? Porque o diagnóstico aqui da síncope vasovagal, ele precisa ser excludente. Quer dizer, doenças graves, doenças do músculo do coração, doenças congênitas, arritmias perigosas que precisam de alguma intervenção. Nós tivemos há menos de um ano, um exemplo catastrófico do jogador esquerdo que colapsou no campo, aí no Morumbi, e era uma arritmia grave, uma fatalidade que culminou com a perda da vida do rapaz. É uma situação onde exames exaustivos de imagem, exames de monitorização, exames às vezes de cateterismo são necessários para afastar essas eventuais doenças graves, e aí confirmado o diagnóstico de um reflexo vasovagal, da síncope vasovagal, certamente a pessoa vai ser reincorporada às suas atividades, incluindo a prática do futebol. Diga, Massa. Doutor, duas perguntas. Uma, qual é o tratamento para isso, né? Se tem um remédio que toma, que o jogador pode tomar. E segundo, a pessoa comum, o senhor citou exemplos que eu já vi acontecer várias vezes, né? Desmaios, dificilmente alguém nunca viu, né? Essa coisa muito comum. Pois é, a gente está até acostumado um pouco a ver essas questões aí. Como que o cidadão comum pode se prevenir contra a doença? Já que o futebol muitas vezes pode dar exemplo para as pessoas que nos acompanham.
Essa pergunta é excelente e ainda lhe digo mais. Não é só se precaver quanto ao episódio ali, daquele desmaio em que aconteceu, mas é conhecer essa entidade, porque se você tem um desmaio, viu alguém desmaiando, não dá bola para isso e fica lá sem nenhuma orientação para novos desmaios, às vezes com problema de bater a cabeça, ter um traumatismo mais sério, ou perder a chance de investigar e descobrir uma doença que precisa ser tratada para evitar a morte súbita. Então é fundamental a gente conhecer a linguagem que o teu corpo está te dando. O corpo fala, o corpo mostra que algo não está errado. Então, perder a consciência subitamente, frequentemente vem com episódios prévios de escurecimento visual, de ameaça de desmaio, de uma palpitação ou de uma dor no peito que precede esse tipo de sintoma, a incapacidade de realizar uma atividade. Você vai subir uma escada, vai dar um pique, vai pedalar, vai nadar e acontece um mal-estar como esse, são sinais que precisam ser avaliados e procurar um médico para poder, na avaliação, descobrir se tem alguma coisa errada ou não com o seu coração. Mas confirmada a síncope vasovagal, e isso vale não só para o atleta, mas para a população em geral, em primeiro lugar, saber que é necessário estar muito bem hidratado, beber bastante líquido ao longo do dia, água, suco, chá, água de coco. Bebida alcoólica e refrigerante não vale, porque é hipertônico, então não hidrata. Reconhecer esses sintomas premonitórios, porque é importante deitar, botar a cabeça numa posição horizontal, as pernas para cima. Um erro muito comum, sabe o que acontece? Vocês falaram aí que já viram essa situação. Até mesmo médicos socorrendo uma pessoa que desmaiou ali na sua frente, você se aproximou, viu que não tem nada demais, está consciente, está aqui numa boa, puxa, levanta, bota a pessoa em pé de novo, sentada, vai cair novamente. Naquele momento, aquele reflexo está deixando difícil que o coração mande sangue para o cérebro, que é o que mantém a gente acordado, e nessa posição em pé, você está trabalhando contra a gravidade, precisa estar deitado, precisa estar com a cabeça baixa, precisa jogar as pernas para cima, que é o que ajuda a normalizar o fluxo e aguardar aqueles minutinhos que são necessários para esse reflexo ser amenizado. E, finalmente, reconhecer que existem exercícios, existem medidas posturais que ajudam a estimular a musculatura, especialmente das pernas, para aumentar o retorno, o tônus venoso e, eventualmente, meias elásticas e algumas condutas que mitigam, que diminuem vamos dizer assim, o impacto desse reflexo, que é intermitente. Tem pessoas que têm um episódio como esse na vida. Vou dizer que eu também já tive um episódio desse, foi num avião. Pra vocês terem ideia, a gente estava indo para um congresso médico, havia um monte de médico no avião. Eu senti que algo não estava muito bem, eu tentei voltar para minha cadeira, estava procurando a porta do banheiro, caí, quando eu acordei estava todo mundo em cima de mim. E eu tinha certeza que era uma síncope vasovagal, porque meus exames estão todos ok, já estava tudo em ordem. E o tipo de resposta era bem característica, mas aí ficar deitadinho ali, aguardar uns minutinhos, botar as pernas para cima, volta para a posição normal e conhecer esses sintomas premonitórios que precisam ser respeitados para não acontecer um acidente, para não acontecer um trauma. Doutor, boa tarde. Esses problemas cardíacos, eu nem estou falando muito da situação do Oscar em si, eles podem ser desenvolvidos no corpo da pessoa ao longo da carreira dela, ao longo da vida dela. Nem todos, até onde a gente sabe, eu queria que o senhor confirmasse ou não, nasce com aquilo ou já dá para ser diagnosticado muito cedo porque ele desenvolveu aquilo durante a vida dele, ou durante a vida até profissional ou pessoal. É isso mesmo, assim? Nem todos, desde sempre, já dá para saber que vai ter aquele tipo de problema. Por que isso desenvolve no corpo de uma pessoa? No mundo do esporte, a gente tem que entender que podemos nos deparar com dois tipos de situações. Uma são as doenças congênitas, doenças que já estão lá, já estão aguardando manifestação. A pessoa já nasce com elas, que podem se manifestar desde cedo, como uma cardiopatia congênita, um coração que nasce com um defeito, ou alguma doença que aparentemente não se manifesta, mas dentro do sistema elétrico do coração, aquele defeitinho que pode ser flagrado num eletro, num exame de monitorização, ou em um tipo de teste
provocativo mais específico, você descobre que aquela pessoa nasceu com um defeito elétrico. Essas causas, elas levam a episódios graves numa população mais jovem. A gente está falando de atletas de 20, 25, menos de 35 anos. Hoje em dia, o esporte, felizmente, a notícia boa, é universal, tá aí ao acesso de todos, não só de atletas profissionais como amadores. A partir dos 35 anos de idade, a chance maior da gente encontrar doenças que são adquiridas, doenças que apareceram ao longo do tempo, como é o caso do tão conhecido, todo mundo fala, nem sempre é isso, mas o mais comum e conhecido é o infarto agudo do miocárdio. Uma doença com um entupimento num vaso do coração, um entupimento numa artéria, que leva à perda de uma parte da massa muscular, e isso pode matar como a primeira manifestação ou levar a um episódio exatamente na hora que o atleta está se esforçando. Mas outras doenças, elas podem se manifestar depois. Quem tem pressão alta, por exemplo, pode pagar o preço depois dos 30, 40, 50 anos de uma hipertrofia muito grande da musculatura do coração, e essa hipertrofia levar a um defeito da sua função e na hora do exercício isso se manifestar como uma gravidade, como uma urgência. Outra coisa também que a gente precisa lembrar é que muitos atletas, amadores ou não, fazem uso de reposição hormonal indevida. E essa reposição hormonal, com uma série de misturas e possibilidades diferentes, elas podem ser extremamente perigosas para o coração, levando à hipertrofia, um desarranjo na estrutura da musculatura, levando à obstrução de artérias coronárias, o que pode dar insuficiência cardíaca, infarto e um acidente vascular cerebral. Além disso, existe a possibilidade da pessoa que nasceu com uma certa predisposição, afinal, doenças cardíacas costumam aparecer com uma pegada multifatorial, não sendo uma causa bem específica, e aquela situação que já estava mais ou menos estável, ao entrar num programa de atividade extenuante, ela pode começar a ficar manifesta. Existe uma situação onde confusão pode ser gerada no entendimento dos exames do paciente atleta, que é o famoso coração do atleta. O atleta de alta performance, ele tem um coração com uma reserva maior do que o normal, com um desempenho maior do que o normal, mas muitas vezes com uma espessura da musculatura maior do que o normal também. Essa espessura, que a gente chama de hipertrofia, ela se manifesta no eletrocardiograma, na radiografia, no ecocardiograma, e às vezes exames mais acurados, como a ressonância magnética, precisam ser feitos para fazer a diferença entre uma adaptação estrutural, que é o coração do atleta, e uma doença verdadeira, como é o caso da cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença genética que pode se manifestar, pode piorar, pode evoluir e muitas vezes necessitar tirar o atleta da atividade competitiva pelo risco de morte súbita. Doutor Alexandro, muito obrigado pela sua participação, não só falando do Oscar, mas falando sobre toda essa questão de doenças cardíacas importantes para o cidadão comum. Um belo serviço aqui de utilidade pública aqui para a gente. Queria agradecer muito você por ter colocado o seu tempo aqui à disposição para explicar todas essas coisas. Muito obrigado. Por nada, e a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas está à disposição de vocês aí. É sempre um prazer a gente contribuir.